Bom dia, pessoal. Meu nome é Sidney. Sou uma pessoa que gosto muito de história, tecnologia, ciências e gostaria de falar sobre um assunto que muitos não. É um tabu. Esse assunto que eu quero falar é sobre autismo. O que é autismo? Autismo não é uma doença. Seu filho, se tiver autismo, ele não é um doente. É apenas uma pessoa que nasceu com uma condição e essa condição pode interferir na capacidade dele aprender, pode interferir no relacionamento pessoal e pode influir também na forma como ele se comunica com o mundo. Outro dia eu estava numa live com algumas pessoas e apareceu uma pessoa que tem um filho autista. Eu comecei assim a falar por cima desse problema e era um problema que eu mesmo, para mim é um tabu. Por quê? Um tabu. Eu falei a respeito de um garoto com essa pessoa que os pais pensavam que é autista e levaram para o médico. O médico chegou a fazer perguntas para esse garoto e esse garoto era eu. Só que no final, o médico fala que eu não era autista, mas fica para conversar com meu pai e com a minha mãe, o psicólogo. E com o tempo, meu pai começou um processo de fazer com que eu me associasse, e tivesse uma maior capacidade de comunicação com as pessoas. Então, o que viria a ser o que eu tinha? O que eu tenho, na realidade, que não passou, eu tenho isso. Asperger. O que viria a ser a síndrome de Asperger? Teria essas características. Pode ser que a pessoa não tenha todas. Dificuldade para se relacionar com pessoas. Eu tinha. Eu não gostava de falar com qualquer um. Eu fugia das pessoas somente da minha idade. Na escola, quando as pessoas faziam bagunça, eu ficava sempre prestando atenção no professor, tinha alto foco naquilo. E parecia incrível, as pessoas, às vezes o professor colocava eu entre um bagunceiro e outro, a pessoa tentava, ficava por cima de mim para fazer bagunça e eu não entrava na bagunça. Eu não gostava de brincar com as crianças, não saía para ensinar papagaio, nem brincar de bola, nem andar de bicicleta, que eu não detestava. Eu não gostava de relacionamento social. Então eu tinha dificuldade para me relacionar com outras pessoas, dificuldade para se comunicar, que eu não comunicava, eu não gostava de comunicar com aquele pessoal. Dificuldade para compreender e seguir regras sociais. Essa nem tanto. Necessidade de seguir criar suas rotinas. Sim, eu cheguei a fazer isso muitas vezes. Eu criava uma rotina que eu seguia, e nessa rotina que eu seguia, se uma coisa saísse fora do eixo, eu às vezes me perdia. Então, fazia aquilo lá como se fosse um roteiro a ser seguido todo dia. O tempo foi abandonando isso. Pouca paciência. Interesses específicos e intensos. Sim, eu tenho interesse muito grande em história, geografia, com as ciências sociais. Gosto também de geologia, mas em história eu tenho muito interesse. Também tenho muito interesse em tecnologia. Adoro tecnologia, computação, processamento, data mining, montagem de computadores, vídeo edição, tudo que é focado em tecnologia, celulares, ou, se preferir, smartphones, trocar sistemas, mexer em sistemas, então, que eu gosto. Só que eu não gostava tanto de me relacionar com pessoas. E meu pai, talvez pelo que o médico disse, soube como me tratar, me socializou. Saía comigo, demonstrava, fazia comigo, fazia com que eu demonstrasse empatia com as pessoas, quando conversasse com as pessoas, sempre notasse que as pessoas não eram um bicho que ia me morder. Então eu comecei a ter empatia com as pessoas e demonstrar empatia com o tempo. Então, graças ao meu pai, ele fez com que eu tivesse uma interação com as pessoas e acabasse por amenizar o problema que eu tinha, sendo que é uma condição para a vida toda. E quase quem me conhece, vê que eu sou muito falante, não percebe que eu sofro disso. Então, uma das características disso aqui, dessa doença, continuando, pouca paciência na mudança, imprevisto, descoordenação motora, mais ou menos.
Descontrole emocional, às vezes eu fico muito bravo, mas para me tirar do sério demora. Hipersensibilidade e estímulos sensoriais. Por exemplo, a pessoa que é muito sensível ao barulho é um deles. Há uma mudança variável, uma variação muito grande de temperatura. Geralmente o cara que tem aspecto tem esse problema. Eu também, quando muda a temperatura, eu sinto demais. Sinto mesmo, torno-se muito incomodado com isso. Quanto a barulho, às vezes o ruído da noite me impede de dormir. E olha que a noite é bem silenciosa. Então, algumas dessas características eu tenho, outras não. Mas não é isso que vai do aspecto. Então, você vê os transtornos, o que é autismo, então o que acontece? Esse daqui é o mais clássico, autismo. Todos esses transtornos são que classificam autismo. Autista clássico, esse seria o nível 2. De autocontrole que pode de maneira geral, os indivíduos são voltados para si mesmo. A gente vive no próprio mundo. Eu gostava de ficar sozinho assistindo TV, ou então ficar desenhando, mas eu ficava, era uma atividade que eu exercia eu comigo mesmo. Não estabelece contato visual com as pessoas, nem com o ambiente. Às vezes eu não gostava de olhar para casa das pessoas, mas com o tempo, meu pai me condicionou, eu passei a falar com as pessoas, encarando as pessoas no rosto, face a face, olho a olho. Olha, passei a sessão, está mentindo, para ler as reações das pessoas. Então hoje eu sou bom nisso, em ler reações das pessoas. Então o autismo pode ser classificado em autismo clássico, o autismo de alto desempenho, também chamado de síndrome de Asperger. Quando o cara tem síndrome de Asperger, você nem percebe que o cara é autista. É o meu caso. Só perceberia pelo fato de eu não gostar tanto de interação social. Às vezes um barulhinho ou outro me irritava, mas é uma coisa mínima. Sou focado em atividades. Quando eu estou fazendo alguma coisa, dificilmente algo me tira o foco. Exemplos de autistas famosos, vocês têm o Messi, Albert Einstein, e alguns dizem que sim, outros que não, Bill Gates. Geralmente os autistas que têm a síndrome de Asperger são introspectivos. Ou não. No meu caso, eu adotei o fato de de comunicar com as pessoas, ser, ser uma pessoa comunicativa para vencer meus desafios, para poder contornar o que eu tinha. Até hoje eu me sinto perdido quando tem muitas pessoas. Às vezes um barulhinho estranho me irrita, somente à noite. Então tem ainda algumas características que mesmo que eu tenha desenvolvido um autocontrole, uma adaptação, ter melhorado meu relacionamento interpessoal, certas coisas ainda me aflige, como por exemplo reuniões. Detesto. Detesto festa de empresas, que tem muita gente. Gosto quando a festa é mais reservada. E assim vai. É uma característica da síndrome do que eu sofro. Na realidade, não que eu sofro, porque não é uma doença, é uma condição. Era o garoto que na escola era meio estranho. Muita gente fala isso. Eu fui taxado de estranho, só fui bullying na escola. Até mesmo os próprios, até mesmo que uma escola me deu bullying por eu não fazer bagunça. Fez bullying comigo, a professora. Achar que eu queria ser melhor que os outros, mas não, era o meu jeito. Então, você tem vários tipos de autismo. Você tem pelo menos três principais graus de autismo. Autismo de alto desempenho, como eu falei, síndrome de Asperger, distúrbio global, especialmente sem outras especificações, DGD, SOE, indivíduos são considerados dentro do espectro do autismo, com dificuldade de comunicação e de interação social, mas os sintomas não são suficientes para incluir em nenhuma das categorias específicas do transtorno, o torna o diagnóstico muito difícil. Então, o que acontece? Esses graus assim, de autismo, mais fracos, não demonstram o que é o autismo. Assim, assim uma percepção de um médico, tem que ser feito, de um psicólogo. Então, sempre foi fundamental descobrir um meio ou técnica, não importa as quais, que possibilite estabelecer algum tipo de comunicação com o autista. Foi isso que meu pai fez comigo.
Meu pai se comunicava comigo, minha mãe também, meu padrinho, minha madrinha. Eu gostava de falar com eles, gostava de discutir assuntos mais variados, até política. Então, meu pai me achou uma técnica que eu pudesse me comunicar com outras pessoas que não fossem pessoas do dia a dia. Foi me ensinando técnica, me ensinando como se comportar. E hoje eu não tenho problema com o relacionamento, mas ainda me encaixo nisso. Então, se você tiver um filho autista, recomendo procurar um médico, um psiquiatra ou então um psicólogo, ver como tratá-lo, você vai mostrar como se tratar, e auxiliá-lo nesse processo. Antigamente, o síndrome de Asperger não era considerado aspecto autista. Tanto é que o médico que me analisou, o psiquiatra que me analisou, psicólogo, dizendo, disse que não era autista. Mas a minha mãe falou, o meu pai falou que era Asperger. Então, na realidade, o que a gente apresenta quando está nessa síndrome é justamente as coisas mais fracas da síndrome. E pode, como eu falei, nem ser percebido pelos outros. Bem, espero ter concluído minha apresentação. Pelo menos não é uma coisa para se ter medo. Você ter um filho autista, dependendo do que for, o conselho que eu dou é tentar condicioná-lo a manter a relação com outras pessoas, a se comunicar, abrir a pessoa para o mundo exterior. Como falei para vocês, vocês podem ver aqui, somente eu vou usar os varelos, o que é, quais as características, níveis de autismo. Estou nível 1, quando o Asperger está aqui dentro também, um pouco nesse dentro, talvez até o Asperger seja uma coisa fora de tudo isso. Vocês têm o meu suporte, que quer apoio, que é o autismo leve. O nível 2 suporte é apoio substancial. O nível 3 você quer apoio não substancial. E o Asperger, que é um caso à parte. Como eu falei, por exemplo, uma fala fluente ou uma inteligência dentro da média acima dela. Eu era considerado o melhor aluno da minha escola. E também, na faculdade, não tive problemas. Eu sempre fechava com as melhores notas possíveis. Até mesmo destacando entre os demais. As pessoas olhavam e falavam, pô, como esse cara prestou atenção? Porque eu usava o foco, eu era focado naquilo que estava vendo. E nem sempre foi classificado a síndrome de Asperger como autismo, como eu falei. Bem, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até mais.